Yada yada hi dharmasya glanibhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijami aham. Esse verso ele é muito conhecido, né, no Bhagavad Gita. Esse é o verso 7 do capítulo 4. É um verso bem conhecido, porém ele mostra, né, qual é o propósito de Deus quando ele vem a esse planeta, né? Veio a esse planeta Terra, deixou esse Bhagavad Gita e também quando Deus vai em algum lugar, ele, na verdade, ele vai a seu bel prazer. Não é que Deus tem que ir num planeta ou num universo específico por algum motivo, certo? Porém, quando acontecem, né, determinados fatos que estão fora do plano de Deus, a divindade, né, se manifesta. Ou então se manifesta como uma encarnação, né, de Vishnu, ou também ele envia seus devotos, ou semideuses, seres angelicais, de modo que todo o universo, né, ele está sob um controle perfeito. Não é assim, né, que a gente pensa que as coisas estão acontecendo ao acaso e que, né, esse tipo de pensamento é para pessoas que realmente se acham, né, separadas dessa força suprema que comanda tudo. Porque se só existe Deus, certo? Em última análise, tudo é Deus. Inclusive você é uma parte integrante de Deus. E como só existe Deus, ele está estruturando tudo em sua criação de acordo com o seu desejo. Tudo que Deus cria é perfeito. Assim, vamos considerar, se você, no seu corpo humano, né, qualquer coisinha que acontece de irregularidade no seu corpo, você imediatamente vai tomar uma providência para ajustar aquilo, ou para harmonizar a situação, né? Se você está com uma dor, sei lá, uma dor de cabeça, ou você se machucou, você vai tomar providência para que naquele local, certo? Haja uma cura, né? Logo, você é o senhor do seu microcosmos. Krishna ele permite que você dirija ou controle a sua vida, porque sendo você feito à imagem e semelhança de Deus, você tem esse poder que é dado por Deus para controlar a sua própria existência. Por isso é dito que somos co-criadores do nosso próprio mundo, né? O senhor Brahma, por exemplo, que é a primeira criatura, a criatura mais elevada desse universo, ele cocria esse macro-universo com a potência de Deus. E você cocria com Deus esse micro-universo com a potência de Deus. Logo, né, com esse raciocínio, por trás de tudo está, né, o controle agradável de Deus para que nós possamos seguir em nossa evolução espiritual com essa qualidade, né, de manter tudo em ordem, né? Ordem e progresso, certo? Então, temos que avaliar realmente o que está acontecendo em nosso micro-universo que esteja desajustado do plano de harmonia divina. É isso que serve, né, a nossa inteligência, colocar os pingos no is. E nesse verso aqui, Krishna ele está explicando para Arjuna por que ele eventualmente vem e manifesta de alguma forma a sua voz, né, pessoalmente nesse mundo. Porque Deus ele poderia simplesmente, né, se as pessoas estivessem, por exemplo, destruindo o planeta Terra, tal, Deus podia pegar e criar uma porção de tempestade, né, terremotos, furacões, criar
algo assim que poderia criar muito medo nas pessoas, e com esses medos elas sentiriam, né, a ira de Deus, e aí então todo mundo obedeceria a Deus porque sabem que estão pisando na bola dessa maneira. Mas Deus é um ser de puro amor, né? Ele não precisa agir com mão pesada. Ele vem simplesmente, e o seu poder, né, é através da sabedoria. Porque igual você, se você for castigar o seu filho, porque ele fez algo errado, e você bater nele, bater, ele vai ficar mais revoltado ainda. Porém, se você ensina o seu filho com a sabedoria, você mostra a ele por que fazer determinadas ações não são condizentes para o bem, né, para algo favorável em relação a ele, você está ensinando a esse filho tomar uma atitude dentro de um conhecimento que vai favorecê-lo. Certo? É igual uma pessoa que quer tomar droga. Aí você fala, poxa, você não vai espancar o cara que é drogado, que está querendo tomar droga. Você vai ensinar para ele, vai falar sobre as propriedades negativas daquela substância, que faz mal. Aí você mostra várias pessoas, né, que estão em depressão psicológica por causa de ingerir aquilo que inicialmente parecia algo agradável ou encantador, mas que no fim virou um tremendo veneno. Muitas coisas nesse mundo material são assim. Quando começamos a agir nesse mundo sem a consciência de Deus, sem seguir, né, o plano divino, conforme o próprio Deus revela nas Escrituras, a nossa tendência é que achar que aquilo que iria dar um prazer assim extra para a humanidade, onde todo mundo vivendo confortavelmente no mundo material, ia ser tudo bom, né? As pessoas pensam assim, elas querem excluir Deus da vida delas e adotar uma postura de materialidade confortável. E aí acha que tendo todas as coisas materiais, tendo todos os benefícios, né, de desfrute, de posse desse mundo, as pessoas acham que vão ser felizes. Só que o que acontece é que essa comodidade, vamos dizer assim, material, sem a presença de Deus no coração, acaba gerando, né, muita inveja, competição, ambições desmedidas, muito orgulho, né, por aquele que tem mais do que o outro. E aí o sistema se torna demoníaco, onde algumas pessoas querem se sobressair às outras, acaba o espírito de fraternidade, e desse modo, como a gente vê no mundo atual, principalmente aqui em Kali Yuga, algumas pessoas querem controlar o resto do mundo. Algumas pessoas preferem, né, matar ou exterminar uma parcela da humanidade só para manter esse poder, né, financeiro, o poder de fama, o poder de ser reconhecido dentro assim, do seu pequeno grupo de ditadores ou de especuladores, né, financeiros, sempre pensando em dinheiro, e no final pensando sempre em poder, e essa pessoa nem quer saber de Deus, não quer saber de nada. São pessoas que estão caminhando para os planetas infernais, né, para as dimensões umbralinas pesadas, onde vão sofrer muitas reações, certo? E essas pessoas, né, demoníacas, que têm essa mentalidade de desprezo pelos outros seres humanos, que nem estão aí, né, trocam tudo para ganhar mais dinheiro. Então, essas pessoas aí também são nossos irmãos espirituais. Só que eles estão num nível de ignorância tão grande que nem podemos, né, avaliar. Né? Para algumas pessoas é natural ser mal, né, ter essas tendências de destruição, de querer fazer guerra, de fazer todo mundo passar fome, né, de gerar tudo isso aí que a gente vê no mundo. Né? Essas pessoas gostam de pressionar os outros para que todo mundo viva com medo, com pavor, né?
De modo que, em situações assim, calamitosas na humanidade, é difícil estabelecer a espiritualidade. É necessário que as pessoas estejam bem materialmente, numa zona de conforto necessário, né, necessária dentro de um padrão humano, para que assim, né, obtendo uma sabedoria, elas possam usar as suas condições materiais para evoluir espiritualmente, certo? Mas quando há esse desequilíbrio, onde poucos, através de atividades que nem imaginamos, né, por trás, por certos rituais meio satânicos e muitas coisas assim, eles acabam criando, né, a miséria para a humanidade e pavimentando, né, o caminho deles do espírito para as condições infernais após a morte desse corpo físico. Então temos que nos perguntar, né? Será que vale a pena ficar numa posição dessa? De ter assim todo o dinheiro do mundo, todo o poder e esse ego, né, que não quer deixar ninguém ser mais, né? Ninguém será mais do que eu, todos são meus inimigos. Quem tentar ser mais do que eu vou matar essa pessoa. Eu sou o monopolizador do planeta Terra. Eu faço amizade com pessoas poderosas. E aí essa pessoa com essa mentalidade, simplesmente, né? Imagina, está indo para o inferno, né? Krishna diz no Bhagavad Gita. As pessoas estão deslizando para as condições mais infernais. E aí, se você tem tudo nesse planeta, se você é o mais poderoso, se você é incrível, admirado por essa aristocracia que também, né, é uma aristocracia mais demoníaca, e no final você sabe que você vai perder tudo isso e vai para uma dimensão onde você vai sofrer assim, milhares e milhares de anos por causa da sua tendência de não servir a Deus, né? De não amar a Deus no seu coração. Então isso tudo é muito horrível. É melhor, né, viver humilde, com poucas coisas, com o necessário. Ou se você também tiver muita coisa, usar isso em favor da vida espiritual para iluminar as pessoas. Não usar, né, o dinheiro em si não é bom nem é mal. Mas se você usa o dinheiro para o seu falso ego, esse dinheiro ele é venenoso, certo? Mas se você usa o dinheiro para o propósito espiritual, para te favorecer na vida divina, então o dinheiro é a presença da energia divina. Temos sempre que considerar, né, os dois lados da moeda, do quanto você está usando tudo na sua existência para te favorecer no espírito, ou como se você está usando a mesma coisa para te degradar espiritualmente na existência material. E na época, né, que quando Krishna fala esse verso, existiam muitos reis demoníacos no planeta, né? Muitos. Isso aí foi logo no comecinho da Kali Yuga, há 5.000 anos atrás, quando Krishna apareceu, estava insustentável o domínio desses seres demoníacos no planeta Terra. E aí, né, Krishna, a suprema personalidade de Deus, a pessoa absoluta, né, o ser, né, original, o sumo bono, que manifesta todas as criações, tanto a espiritual quanto a material, veio bondosamente nesse planeta Terra executar o passatempo de revelar o Bhagavad Gita para nós. Porque quando a sociedade está dominada pelos seres demoníacos, eles querem uma sociedade ateísta, uma sociedade onde não se pratique, né, os princípios espirituais, porque é uma sociedade de consumo, de lucro, de um conseguir tentar ser melhor do que o outro. E se há pessoas que estão rendidas a Deus, manifestando amor, isso aí não é bom para essa elite que quer, né, desprezar Deus completamente no campo de atividades da humanidade. Por isso que quando vem
um mestre capacitado, né, eles mandam logo crucificar, manda matar, difama, né, através das mídias, tira todo o crédito espiritual. Quer dizer, eles tentam tirar, né? Só que quando vem uma alma dotada de potência nesse mundo, ela é assistida diretamente pela superalma dentro do coração. Logo, Deus ele está conduzindo uma alma que se iluminou nesse planeta, certo? Por mais que as trevas sejam assim um poder grande em níveis relativos daquilo que se chama o planeta Terra, a escuridão não é nada perto de uma pequena luz de Deus que está no coração de uma pessoa iluminada. Nunca, a escuridão, na verdade, ela é uma ausência de luz, ela não tem o tamanho, certo? Já a luz, ela tem um tamanho de potencialidade. Assim, quando Krishna te potencializa, assim, né, tem gente que brilha como o sol. Então, onde está o sol é impossível ter escuridão. Aí as trevas não se aproximam de uma alma assim, a não ser que Deus, né, tenha criado um cenário, vamos dizer, para esse personagem espiritual. Igual o Mestre Jesus, por exemplo, ninguém nunca podia matar o Mestre Jesus, por exemplo. Mas Deus deixou que isso acontecesse porque fazia parte de um plano, né? Um plano para mostrar a ressurreição e muitas outras coisas que, né, a experiência só pelas palavras ele não daria. Então, o Mestre Jesus, pode ver o Mestre Prabhupada também, né? Quando ele veio aqui para o Ocidente, assim, imediatamente a consciência de Krishna foi instalada perfeitamente. Depois, Prabhupada, ele rodou o mundo 14 vezes, né? Acredito nesse tempo que ele teve, né? Prabhupada começou a pregar com 69 anos, e aos 77 ele faleceu. Então, ele andou muitas vezes aí no mundo, assim, como Prabhupada, né? Então, Prabhupada, ele era simplesmente um instrumento de Deus, um veículo, né, maravilhoso. E aí passou todo esse conhecimento porque Deus estava usando essa alma. E qual é a ideia de um devoto, né, de Deus? É que ele se torne também um servo, vamos dizer assim, instrutivo de Deus, levando a mensagem espiritual para vários corações, certo? Porque se Deus saiu lá do mundo espiritual e, né, essas palavras saiu, veio, né, não é porque Deus está em tudo. Então Deus é tipo Avatar, né? Ele se manifestou nesse mundo através de seu poder místico, através da sua potência interna, que é chamada Yoga Maya, porque Deus ele não toca a energia material, né? Deus sempre é absoluto e transcendental. E aí ele manifestou pelo poder místico dele os passatempos aqui no planeta Terra, e ele realmente vem a esse mundo, e aí ele passou todo esse Bhagavad Gita e também manifestou os seus passatempos, certo? Então temos que, dentro do nosso microcosmos, né, dentro desse corpo material, dentro da nossa mente, da nossa inteligência, quando a gente observa que não estamos muito espiritualizados, que nossa vida é muito materialista, nós também temos essa característica de ser um avatar, que desce, né, do plano espiritual, e a gente começa a agir dentro do coração dessas ferramentas que Deus colocou sob os nossos cuidados exatamente para fazer a prática espiritual. Se você não descer, né, vamos dizer assim, do seu patamar da consciência pura e agir na sua mente, ou seja, se você não purificar a sua mente, a sua vida vai ficar completamente desequilibrada. E aí a tendência é o quê? É você se animalizar, é se tornar um ser também de natureza demoníaca, e aí você vai degradar a sua existência e vai caminhar também para rumos, né, infernais. Logo, a vida de um devoto, como a gente sempre diz nas palestras,
né, aqui nesse mundo mesmo, nessa mesma encarnação, você pode tornar a sua vida um inferno ou um paraíso. Se você estiver todos os dias cantando o Mahamantra, estudando o Bhagavad Gita, né, meditando nos pés de lótus de Krishna, estudando os passatempos do Senhor e realmente vivendo nessa consciência, nessa integração com Deus, a sua vida naturalmente vai se tornar um paraíso, um lugar desejável, onde você estiver, porque o mundo é só o reflexo da sua mente. Porém, se uma pessoa não está em Deus, rejeita, né, esse processo maravilhoso de cantar o nome do Senhor, se ele não tem nenhum interesse em nada do que Deus falou, né, o Bhagavad Gita, assim, para ele é um lixo, né, não quer nem saber dessas coisas, né, a pessoa não acredita que Deus é algo assim, que não é Krishna. Então, essa pessoa geralmente vai se situar numa posição infernal, certo? Mesmo que aparentemente ela tenha um chamado, assim, entre aspas, né, conhecimento espiritual, ou tenha um conhecimento místico, filosófico, ritualístico, não importa. Se a pessoa não entende que Deus, né, é Krishna manifestado nesse mundo através de nós, se a pessoa não entende que essa escritura do Bhagavad Gita é a palavra direta de Deus, né? Porque tem pessoas que são muito nessa linha de religião. Essa escritura não é da minha religião, eu sou de outra religião. E aí fica essa confusão. Porém, tudo isso é uma competição de crenças, né? Aquilo que é chamado religião ou filosofia hoje em dia no mundo é pessoas competindo numa espécie de conhecimento. Eu tenho mais conhecimento do que o seu, eu tenho certeza de que o que você está falando é inferior, e aí as brigas, né? Fanatismo, tudo que a gente já sabe. Porém, quando você entende, né, internamente que Vishnu é a expansão do Senhor Krishna no seu coração, te orientando através do Bhagavad Gita, através de sua presença, né, dentro da potência interna, você vai começar a sentir a realização do que é verdadeiramente Deus, porque não adianta ter religião se você não tem esse contato com Deus. E para ter o contato com Deus, você tem que saber quem é Deus. E Deus se revela no Bhagavad Gita, como Krishna, esse que está aí do lado aí esse azul aí da figurinha do lado, certo? E esse Mahamantra, esses nomes que estão aí também, né, são igualzinhos. Então, a forma de Krishna, como o nome de Krishna, né, esse Mahamantra aí, são a mesma coisa, certo? Então, está tudo revelado. Krishna, ele espera em nosso coração a atitude de nos rendermos a ele. Então, esse verso aqui, que é o verso 7, a tradução dele é: sempre que e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, aí então eu próprio descendo, certo? Então aqui, né, Krishna, ele está falando diretamente. Eu estou descendo nesse mundo material, porque nesse momento a materialidade, os aspectos demoníacos aumentaram muito e está insustentável a energia para os meus devotos, ou para qualquer pessoa que quiser fazer uma prática espiritual nesse mundo, né? Porque o sistema demoníaco, ele quer erradicar todas as religiões e ele quer humilhar todos os seres que acreditam em Deus e que têm desejo de se conectar com essa fonte suprema. Porém, né, quando você realmente busca Deus, ele começa a agir no seu coração, ele te protege, ele te instrui, ele começa a... né, qual pai que gosta de ver os seus filhos
queridos sendo maltratados. Imagine pessoas querendo tirar os filhos dos pais, para que os filhos não possam ver o pai. Essa situação. Então o pai fica muito, assim, chateado com isso, porque, poxa, tudo bem se as pessoas querem experimentar as suas atividades demoníacas, tudo bem, tem livre-arbítrio, mas quando existe você querer dominar as pessoas e tirar delas o dever, né, o direito de se associar diretamente com Deus, aí isso aí Deus não permite, certo? E quando essa situação está muito grave no planeta, que é o que aconteceu na época que o Senhor Krishna veio aqui, Krishna vem diretamente, ou manda, né? Ele vem através de suas encarnações, né? Vishnu Tattvas, e vem através de seus devotos, como veio como Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada, ele inundou o Ocidente com a filosofia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna manifestado em Kali Yuga e trazendo esse processo de cantar o santo nome. Chaitanya Mahaprabhu é Krishna na forma da misericórdia infinita. Logo podemos, né, pensar assim, nossa, Prabhupada devia ser, é uma alma muito especial que foi indicada por Chaitanya Mahaprabhu para trazer, né, essa misericórdia de Deus para nós aqui do Ocidente, pessoas que estavam assim completamente perdidas, né, completamente sem a segurança, a disponibilidade desse conhecimento. Então é maravilhoso, nós temos que ter gratidão eterna por essa alma que Krishna escolheu bondosamente para nos instruir, né? Fazendo todos os sacrifícios, e como eu disse anteriormente, ele já veio numa idade avançada, 69 anos, com 3, né, Bhagavatams, e depois, né, Krishna foi fazendo os devidos arranjos para que tudo pudesse ser publicado aqui em nível de escrituras aqui no Ocidente. E agora a gente tenta seguir, né, a alma de Prabhupada, também levando todo o conhecimento do Bhagavad Gita e do Bhagavatam, e também do Chaitanya Charitamrita, e distribuindo, né, os livros, seja por aulas, pela internet, ou corpo a corpo, todos os livrinhos, né, de Prabhupada, que tem uma linguagem adequada para a sociedade compreender a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Isso tudo é muito magnífico, certo? Não é uma questão de religião nem filosofia. É entender que Deus foi revelado. Em nenhum outro lugar Deus se revela como no Bhagavad Gita. Não há uma questão também de a escritura do Bhagavad Gita, por exemplo, é mais importante do que a Bíblia, do que o Corão, né? Não é assim. A questão única do Bhagavad Gita é que Deus se revela diretamente, pessoalmente, através desse conhecimento. Porque todos os conhecimentos, no fundo, se derivam dos Vedas. As religiões autênticas se derivam dos Vedas. Agora, cada mestre tem que falar numa linguagem adequada a seu tempo, né, específico. Porém, agora, nessa Kali Yuga, Srila Prabhupada trouxe diretamente o Bhagavad Gita, que é Deus falando. Não é um mestre falando, é Deus falando diretamente. E aí, Prabhupada, como um devoto puro, como um mestre, ele dá os significados do Bhagavad Gita. E aí, Krishna está falando nesse verso, né? Então, se houver um declínio na prática religiosa, porque dentro do plano perfeito de Deus para cada um de nós, principalmente para quem chega nessa forma humana de vida, a religião, o que é a religião? É você se religar com Deus. A religião é a característica principal da forma humana, onde você, através da religião,
através da vontade interna de se conectar com Deus, você desperta o amor por Deus, sabendo quem é Deus, certo? Tem que saber isso, assim, são coisas simplórias, mas para quem não sabe, cria-se uma confusão filosófica, religiosa. Aí as pessoas usando a religião para dominar outras pessoas, para criar medos, né? E aí você fica sob a total custódia de pessoas chamadas, né, espertas, que manipulam as palavras de um mestre ou as palavras do próprio Deus no Bhagavad Gita. Krishna, ele está explicando que ele é uma pessoa absoluta, ele é a suprema personalidade de Deus. Isso aí está no Bhagavatam. O Bhagavatam é o estudo, é o PhD, vamos dizer assim, é o estudo posterior ao Bhagavad Gita. Depois que você entende que Krishna é Deus, ele revela os passatempos dele no Bhagavatam, principalmente no canto 10, que explica sobre Krishna mesmo, diretamente. E aí você entende a relação dele lá em Vrindavana, né, como é que são as coisas. Todo o conhecimento divino está aí. Não há motivo para seres humanos brigarem entre si, né, porque Deus é só um, certo? Deus tem esse aspecto de energia, ele está no coração de todo mundo, ele é imanente, né? E ele também é transcendente como Krishna. E mesmo sendo transcendente, ele faz do impossível possível. Essa pessoa absoluta consegue se manifestar no reino da matéria, que é a potência exterior. Mas para Deus tudo é possível. Porém, a nossa compreensão é limitada, a gente não consegue entender como que Deus vem ao planeta Terra e se manifesta, e fala o Bhagavad Gita, quando o nível de irreligião, de materialidade, está a tal ponto degradando a espécie humana, que às vezes seria até melhor destruir toda a humanidade, né? Igual aconteceu antes da nossa civilização chamada Ariana, houve uma civilização chamada Atlântida. Eles tinham muito conhecimento tecnológico, místico, conhecimento perfeito. Porém, chegou uma hora que o falso ego, né, subiu muito a cabeça deles, e quando há muito conhecimento nas mãos de pessoas demoníacas, eles se autodestroem e acabam destruindo toda a humanidade. E aí a hierarquia superior achou que era melhor realmente inundar todo o planeta e tirar essas pessoas que às vezes não têm nem solução. E aí Krishna, né, em vez de fazer isso, ele vem em cada era e se manifesta de uma forma, certo? Em Kali Yuga ele se manifestou como Chaitanya Mahaprabhu, que trouxe esse Mahamantra que está aí, né? Hare Krishna, Hare Krishna. Né? Krishna, né? Krishna é a pessoa mais atrativa da existência. Krishna, Deus é um imã que atrai todas as almas para ele, por isso que ele é Krishna. É o ser que está nos atraindo para ele. Só que quem está vivendo em ignorância está se atraindo por Maya. Maya também tem esse poder de atração, né? Maya é uma energia de Krishna. Ela é um imã que atrai as pessoas ignorantes para os encantos materiais. Mas essa atração vem do poder de Krishna, que Maya também é uma energia de Deus, trabalhando para ele nesse mundo para manter as pessoas que não querem viver em Krishna aqui em ignorância. Mas todo o poder, né, o poder supremo, infinito de atração está em Krishna. Por isso que todo mundo que sente um pequeno gosto superior da presença de Deus no coração, que canta o Mahamantra Hare Krishna, que realmente aceitou com plena fé a revelação de Deus, essa pessoa vai fluir, né, em direção aos pés de lótus do Senhor no mundo espiritual. Aí, após o desencarne desse mundo, para onde você estava sentindo o seu fluxo maior interno de atração? Se era para Deus, né, na forma de Krishna, então você vai para a dimensão onde está Krishna.
Isso aí que eu estou falando é Krishna que fala no Bhagavad Gita. Né? Pessoas que adoram semideuses vão para semideuses, pessoas que adoram seres satânicos vão para esse reino, né, infernal de satânicos. Quem adora espírito vai para espírito. Quem não adora nada, quem adora seres materiais mesmos, encarnados aqui, continuam nessa mesma posição miserável. E quem adora Deus vai para Deus. Mas para você adorar Deus, você tem que saber quem é Deus. E Krishna está falando no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, para que eu possa me revelar para você. Canta meu nome, com amor e devoção. Certo? Então, Krishna está falando que ele descende, né? Descende quando há uma ascensão predominante de irreligião e um declínio na prática religiosa. Nesse verso aqui, Krishna revela também que a prática religiosa é a atividade proposta para quem está numa forma humana de vida. Você tem que fazer a prática. Não é simplesmente acreditar em Deus, né? Você torna a sua vida prática em relação a esse processo de ascensionar a sua energia. É igual uma pessoa, por exemplo, que ela vai fazer uma maratona. Ela tem que começar a praticar, começa a andar, aí depois começa a andar e correr, depois começa a correr mais um pouquinho, aí começa a fazer treinos específicos, né? Até chegar a um ponto que um dia ela vai fazer uma maratona, porque ela treinou. E vai chegar. Então, a maratona aí significa que quando você for abandonar seu corpo, você tem que ter tido feito a prática espiritual durante toda a sua vida. Pode ser que no início não seja tão forte assim, porque você ainda não está sentindo o prazer de estar com Deus, você ainda está em ignorância. Mas na medida que você vai despertando a sua consciência, vai se situando aos pés de lótus de Krishna, vai sentindo, né, esse amor, esse carinho por Deus, a misericórdia, né, vai percebendo a misericórdia, a graça dele atuando em seu coração, você começa a praticar cada vez mais, e essa prática deixa de ser um dever, assim, mas passa a ser um ato de amor. Não é mais uma obrigação, é um prazer, um êxtase. Quando Krishna se revela para você, é algo maravilhoso. E aí, quando você abandonar o corpo, com essa consciência assim, completamente rendida, isso que se chama rendição, você entregar o seu coração realmente a Deus através dessa pura percepção, então você volta diretamente para o mundo espiritual. Krishna promete isso no Bhagavad Gita. Porém, é necessário uma entrega diária, durante toda a vida, se é realmente isso que você quer. Mas se você tem preguiça, você é uma pessoa indolente, é uma pessoa que procrastina, uma pessoa que deixa tudo para depois, esquece que a morte pode te tirar desse mundo a qualquer momento, a sua vida está comprometida. Krishna, ele explica no Bhagavad Gita, se você abandonar o corpo material, né, através da prática, se você está praticando a vida espiritual, mas ainda não atingiu esse nível de amor pretendido, no qual você se qualifica para retornar ao mundo espiritual, se você abandona o corpo, ainda sem ter tido o sucesso completo na sua prática ou na sua realização interna, Krishna diz que você, na próxima vida, você vai nascer com a consciência no ponto espiritual que você abandonou essa vida. E aí no Bhagavad Gita, Krishna diz que faz com que você nasça em família de devotos, ou de pessoas, né, espiritualmente avançadas, para que você tenha a oportunidade de começar logo, né, do ponto onde você parou nessa vida. Isso é maravilhoso, entender isso, né, que a gente nunca vai perder nada do que a gente conseguiu espiritualmente. Já ao lado material, a gente perde tudo, né?
tudo que você adquirir, como eu falo, né? Você entrou nu nesse mundo e vai sair nu nesse mundo. Certo? Por isso que fala, né? E do pó voltarás ao pó. Mas o espírito não. O espírito, a consciência, né, que você tem aqui é a consciência que você vai levar para a outra vida. Logo, você tem que fazer todo o esforço, todo o sacrifício, né, ter toda a avidez para se estabelecer logo nessa conexão com Deus, para obter, né, o maior tesouro da existência, que é se associar diretamente com Deus no mundo espiritual. De que adianta, né? Ter todo esse tesouro material, essas pessoas aí que dizem, né, que são a elite, né? Que a pirâmide, na verdade, já está de cabeça para baixo, nesse mundo material. O mais abissal está controlando aquilo que está em cima, na verdade. Certo? Porque quando a gente fala de pirâmide, pirâmide real é pirâmide espiritual. Como a gente vê no Bhagavata, né? Os reis divinos, né? Aí sim é topo da pirâmide. Todo mundo, esse rei comandando através dos seus ministros, né? Brahmanas, pessoas qualificadas espiritualmente, para ordenar um plano social onde todo mundo, através das suas influências, né, dos modos materiais da natureza, pratiquem deveres de adoração a Vishnu, a Krishna, e assim ascensionem a sua energia para o bem maior daquilo que é chamado uma humanidade. É isso que Deus vem propor. Então, no Bhagavad Gita, quando Krishna fala assim, né, eu próprio descendo, significa que ele atua na energia inferior dele, que é o chamado mundo material. E esse mundo material é só um sonho de Mahavishnu, né? Imagina, Krishna, ele está sonhando toda a existência material através de sua expansão chamada Mahavishnu, ou Karana Dakashayi Vishnu. Então, Karana quer dizer que a existência material é um oceano de causas e efeitos sonhados por Deus. E aí Krishna, ele descende do mundo espiritual, entra dentro do sonho dele, que ele está sonhando através de Mahavishnu, e dentro desse sonho de Mahavishnu tem vários universos, e Krishna se manifesta nesses universos de diversas maneiras, seja através de suas encarnações, expansões, ou ele próprio vem pessoalmente. Porque tudo é possível a Deus, né, que está além do nosso entendimento. E aí ele vem aqui, fala o Bhagavad Gita para nós maravilhosamente, e temos que lutar contra o nosso falso ego, que é o chefe das sombras, né? Na batalha de Kurukshetra, né? Yudhishthira, não, o filho de Dhritarashtra. Minha cabeça estou meio com sono. Então, o filho de Dhritarashtra, que era o comandante do exército dos Kurus, né, que lutava contra o exército dos Pandavas, ele corporificava, né, o falso ego. E dirigia todo o exército de sombras que Arjuna tinha que lutar para realizar, né, Krishna, que estava ali diante dele. Da mesma forma, Krishna está diante de você através do seu Vishnu, dentro do seu coração, esperando que você se situe, né, nessa posição de guerreiro e conquiste o reino das sombras para estabelecer aqui nesse mundo a sua posição ideal de acordo com o plano de Deus. E quem se situa em Deus, quem está cantando o Mahamantra, quem realmente está objetivando nesse mundo a transmissão da mensagem divina, está completamente protegido por Deus. Ninguém pode vencer um devoto que está unido em consciência com Deus, né? Porque, como eu te falei, as trevas, a escuridão são apenas a ausência de luz. A escuridão acha que tem poder, que acha que tem
o misticismo, né? Ou os rituais maléficos nesse mundo para conquistar o que quer, mas isso aí é um poder de Araque, né? Um poder falso. O verdadeiro poder está naquele devoto, humilde, rendido aos pés de lótus de Deus, vive numa paz maravilhosa interna, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que disponibiliza todo o tempo da sua vida para fazer esse serviço devocional. Ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, lembrar, fazer amizade, entregar tudo, servir, adorar, né? Então, o devoto, ele caminha nesse mundo assim, porque ele sabe que a morte pode chegar a qualquer momento. E quanto mais você está fixo, né, em Deus, com total dedicação e sabedoria, você vai atingir níveis maravilhosos nessa forma humana. Então, por que deixar para depois, para outra vida, que você nem sabe o que vai acontecer? Né? Krishna, ele vai te dar toda a força interna. Tudo depende de você, seu livre-arbítrio. A sua liberdade de escolher Deus em vez de escolher Maya. De escolher a luz em vez de escolher a escuridão. E quando você tem o conhecimento do Bhagavad Gita, então, você se tornou responsável pela sua própria vida, de como conduzi-la de forma divina. Não há mais assim, desculpas. Mas é porque minha vida material é pesada, é porque eu tenho que fazer isso e aquilo, que eu tenho família, que eu não tenho dinheiro. Assim, isso não existe. O espírito não tem nada a ver com as condições mentais, emocionais e físicas. E quando você se situa no espírito, naturalmente você atrai, né, ou faz a sua vida material ser uma vida perfeita. Né? Krishna, ele cuida pessoalmente de seu devoto. Como diz o Mestre Jesus, né? O Pai já sabe do que vocês precisam antes que vocês peçam. E aí você flui em Deus e sua vida se torna perfeita. É muito simples entender isso. Mas as pessoas, elas são muito complicadas, né? Elas racionalizam muito para manter o apego a essa vida material e não fazem nada, não tira 15 minutos de sua vida para cantar o Mahamantra Hare Krishna. Elas não têm tempo. É algo assim. Então, se a pessoa não canta o Mahamantra, então Krishna também não. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então é isso. Isso aqui, esse verso é legal para saber por que Krishna vem, né, em todos esses assuntos para a gente também conduzir a nossa vida, assim como Krishna vem nesse mundo para alertar a humanidade, a gente também tem que descender da nossa consciência nesse nível material para colocar ordem na casa. As minhas ações, as minhas emoções, os meus pensamentos serão purificados para eu fazer o trabalho nessa forma humana, de voltar logo para o mundo espiritual. Não quero ficar aqui mais nesse mundo material, sofrendo, estudando a porção de religião, estudando a porção de filosofia, e eu não chego a nada. Como diz Prabhupada, você vai virar um burro de carga intelectual. Muito conhecimento atrapalha, tá? Então, o conhecimento, ele serve para te levar a esse ponto onde você se rende a Deus, aí você passa a pensar sempre em Deus, porque agora você sabe quem é Deus, você se torna um devoto dele, que vai, né, agir nesse mundo funcionalmente de uma forma mais espiritualizada, e você vai adorar a Deus. Adorar a Deus é exatamente essa devoção, porque Deus, ele deve ser adorado, você é uma parte integrante de Deus. Se você adora Deus, você se adora também. Se você ama a Deus, né, você passa a amar a si próprio também. E você só pode amar aos outros se você, em primeiro lugar, amar a si mesmo através da sua conexão amorosa com Deus. Certo? Você não vai perder nada com isso, só vai ganhar. E vai se tornar uma pessoa feliz nesse mundo, e vai parar de reclamar, vai parar de, como eu falo, de encher o saco, e vai se tornar uma pessoa linda. Porque imagina, todo mundo, mesmo os demônios, são filhos lindos de Deus, mas escolheram viver numa mente perturbada, né? Uma mente louca.
E aí eles têm que se resolver com eles mesmos no inferno, né? O inferno também não é eterno, não. O inferno. Mas só para que ir para o inferno? Né? Para que desejar tanto aqui nesse mundo, se você pode simplesmente, através de cantar esse Mahamantra Hare Krishna e se devotar com mais assiduidade dentro dessa avidez para Deus, você pode sair daqui dessa matrix, né? Dessa maia, e voltar para o nosso pai, irmão, amigo, né? Krishna é tudo que você quiser ser no mundo espiritual em relação a ele. Então vamos cantar Hare Krishna, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, ok? Muita luz no coração de vocês, gratidão, gratidão, gratidão. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo!